Deus ele é maravilhoso. Vamos celebrar. Amém? Cadê ele para a esquerda? Aleluia. Quero você. Celebrar o Senhor. Aleluia. Depois de prová-lo através do preparo específico, comissiona para realizar a tarefa, Wellington, provendo os meios necessários para isso, Michael. Observamos? Eu sou o Romulo, como você falou, missionário, congrego, sou do time da Igreja Assembleia de Deus do Parque, mas quando Deus chama ele para fazer algo para Deus, para realizar o sonho de Deus, que era a vontade de Deus, né, que ele fosse a Nínive e salvasse aquela cidade, o que ele fez? Ele fugiu. Jonas não queria obedecer a Deus, devia orar, devia falar com Deus, Deus, eu quero viver os teus sonhos, eu quero fazer a tua vontade, mas fugiu. Então nesta manhã eu quero dizer o seguinte, queridos, não faça como Jonas, sabe? Se coloque mesmo diante da vontade de Deus, porque é como o Pedro falou, nada é mais importante na nossa vida do que ganhar almas para Cristo. Ano passado, quando nós fomos convidados, eu, o meu irmão Daniel que está ali, que joga comigo, fomos convidados a disputar essa Copa Evangélica, entramos no campeonato, e por alguns instantes nós pensamos que íamos jogar bola, mas aí eu comecei a ver o que Deus queria fazer. Tivemos a primeira viagem, que foi para Valença, né? Depois nós fomos para Honduras. Ali em Honduras foi uma experiência inesquecível, aonde cerca de 120 almas se converteram a Cristo, através do futebol, uma ferramenta de evangelismo, uma ferramenta onde Deus tem alcançado vidas. E como o Brito falou, vocês não estão aqui nesta manhã à toa. Deus escolheu a cada um de vocês, e Deus vai capacitar a cada um de vocês. Não façam como Jonas, não fujam da presença de Deus, mas estejam atentos à voz de Deus, estejam preparados para obedecer quando Deus falar, vai, porque Deus quer usar a cada um de vocês. Deus capacitou, cada um tem capacitado a cada um de vocês, e vocês não estão aqui nesta manhã à toa. Isso, eu tenho vivido, o Brito tem vivido, o Jonatas, o Wellington, o Daniel, aqueles que já têm participado, já estão vivendo, e agora é a vez de vocês vão viver. Então que vocês possam estar ligados, pedindo a Deus que oriente, que ajude vocês, que capacite vocês, não só dentro de campo, mas fora de campo, as almas para Cristo. Vidas, é maravilhoso, querido, você ver vidas se rendendo a Cristo, vidas se prostrando, chorando, jovens, adolescentes se entregando a Cristo. Experiências maravilhosas dentro de vestiário, vidas se rendendo a Cristo, dentro do vestiário, no momento de você estar lá louvando o Senhor, no momento de você estar trocando de roupa, e o poder de Deus ser tão forte, ser tão tremendo, e ver vidas se rendendo. Então Deus quer fazer isso com vocês.
Então que nesta manhã vocês possam entender, reconhecer e obedecer a voz de Deus, porque Deus vai usar vocês. Amém? Vou convidar aqui o missionário Daniel. Eu ontem, por volta de 1h da manhã, pedi que Deus colocasse uma palavra no meu coração para eu estar trazendo para vocês. E Deus colocou uma palavra no meu coração bastante interessante, que fala sobre a ressurreição dele, mas a aparição que me chamou a atenção. Deus, ele aparece para dois homens que estavam caminhando no caminho de Emaús. Quem conhece essa palavra? Aí você pode me perguntar aqui, poxa, mas o que isso tem a ver? Eu, quando eu entrei para a Copa Evangélica, como foi falado aqui pelo Romulo, eu entrei totalmente com o meu pensamento voltado a esse aqui. A troféu, a competição. Nós temos um grupo de jovens que já jogam junto há bastante tempo. Entramos muito confiantes. Chamei algumas pessoas que estavam fracos na fé para participar, porque a Copa Evangélica era voltada para isso, mas eu não enxergava isso. Eu fui mais com, ele é bom, vem, tá. E no meu primeiro dia, em que nós, por regra, nós temos que chegar 1 hora antes para a gente fazer o nosso devocional, dentro do vestiário, eu pude sentir a presença de Deus como eu não estava sentindo há muito tempo, como eu estou sentindo aqui neste momento. Deus, ele se faz presente na hora da adversidade. Se você ler essa passagem bíblica, era um momento de tristeza a morte de Jesus. Era um momento em que todos estavam tristes. A Bíblia fala, atemorizados, preocupados. Deus, ele aparece para esses dois homens. Ele diz, ó, eu estou aqui. Eu me faço presente na hora da dificuldade. Na hora que você não entende, na hora que você está com aquele pensamento voltado para aquela taça, para aquela bola, para aquela competição, Deus falou, olha só, eu estou aqui. É a minha obra. Eu me faço presente. Aleluia! Eu quero deixar essa palavra para você hoje. Que você venha refletir isso na sua vida, em todos os sentidos. Está difícil? Eu quero fazer isso. Não, vamos para lá que não. Olha só, Deus, ele vai fazer presente na sua vida. Você pode escrever isso nesta manhã. Se você está aqui hoje, como foi falado pelo Brito, é porque Deus, ele quis que você estivesse aqui. E ele vai se fazer presente na sua vida, na hora da dificuldade, na hora que você não vai ver mais nada, na hora que você não vai conseguir enxergar o que pode acontecer. Ele vai se fazer presente nos vestiários, dentro do campo, em tudo na sua vida. Por isso, todos os dias, Deus vai se fazer presente na sua vida, em tudo. Por amor a você, Ele está te dando a oportunidade de você participar da 3ª divisão da Copa Evangélica, de você estar aqui hoje de manhã, ouvindo essa palavra e falando para você, eu sou presente na sua vida, em todos os sentidos. E Ele vai fazer maravilha na vida de cada um aqui nessa Copa Evangélica, nessa 3ª divisão. E eu tenho fé, e eu creio por você, e eu acredito que vocês também têm fé, que vocês estarão aqui, dando testemunho das maravilhas em que Deus está fazendo na sua vida, na sua casa, no seu lar, está fazendo no seu trabalho, está fazendo na sua vida financeira, na sua vida sentimental. Você irá contar a vitória aqui para a edificação da minha vida e para a edificação de vida de outros que ainda virão. Amém. Maravilhoso, né? Ouvir e sentir a presença de Deus. Eu quero convidar o Wellington, missionário da primeira igreja batista em Grande das Pedras. Ano passado eu conheci mais profundamente a Copa Evangélica através da 2ª divisão, conheci o Brito. Eu fico vendo assim, tudo que é falado aqui, né, como o Brito falou, algo que vai te marcar, que vai ser assim. E a primeira impressão, né, como o Brito comentou muito bem, parece, a gente está acostumado, acho que todo mundo aqui já disputou um campeonato, um torneio, alguma coisa, e a gente pensa, mais uma, é evangélico, mas realmente é algo diferente, eu posso falar isso. Eu me lembro que Brito,
há uns 5 anos atrás, né? Chegou aquele rapaz magrinho, lá na minha igreja, falando. Eu falei, não é isso tudo não. Tal. Aí depois, o ano passado, fui procurar fazer a inscrição, eu já encontrei aquele rapaz, né, mais forte, falou, você conhece o Brito? Não, sou eu. Estava, né, em boa forma, tá bem. E é interessante que é realmente algo marcante, queridos. É algo marcante. Porque quem não gosta de futebol? Com certeza você está aqui porque gosta de futebol. Eu entrei nesse negócio porque eu sou fominha. Lá na minha Itaboraí, lá eu sou conhecido como fominha. Não é o bom não, sou goleiro. Mas o fominho. Aquele cara que, agora eu estou casado, mas antes jogava bola todos os dias. Sempre fui assim, de chegar em casa, pós-trabalho, né, aquela chuva, aquele frio, você se toma um banho, se enrola na coberta, e aí você fala, que bom, mãe, prepara um leitinho aí, aquele filminho passando, aquela coisa melhor. Aí de repente chega aquele Fusca buzinando lá na frente, chovendo, você enroladinho na coberta. Isso, minha mãe uma vez me lembra aquelas casas que tinha aquela janelinha, com a cabecinha assim para fora, hein? Não, ele está deitado, não pode não. Eu falei, não, mãe, calma aí. Saía da coberta, ia para a lama para jogar. Eu sempre fui assim. Futebol é algo que sempre me marcou. Eu não sei se eu sou fominha assim, porque eu sou o mais novo entre 3 irmãos, e novo eu não podia jogar. Eu comecei a jogar lá com quase 17 anos. Então eu comecei tarde de ver esse negócio gostoso que é o futebol. E o futebol ele tem esse poder de nos animar. Se você está doente, você está com febre, você vai lá, você extravasa. Eu jogo uma pelada toda quarta-feira com uma galera chamada de Marajás, que é todo mundo que trabalha por conta própria, 3, 4 horas da tarde, se reúne lá, chovendo ou não, a galera está lá. E é interessante que o futebol tem um poder incrível. Ele junta o rico com o pobre, o preto com o branco, ele junta o bandido com o policial. Eu vejo isso lá na minha pelada, todo mundo sabe, mas na hora ali todo mundo esquece, vamos jogar bola. Futebol é tão importante, né? Tem um poder tão incrível, né? Que a gente conhece aquela história de Pelé em 69, em que lá na África, no Congo, antigo Congo, uma guerra civil acontecendo braba lá, e chega a expulsão dos santos, aí mediante a guerra fala-se que não vai, por causa da guerra, vai ser adiado. Aí a turma que estava em guerra se combina ali para a guerra para poder ver Pelé jogar. E depois Pelé, a delegação vai para o aeroporto depois de 2 jogos, continua a guerra. Então o poder do futebol é tremendo. Eu sei que você está aqui porque o futebol ele trata da nossa mente. O futebol é um esporte, socializa as pessoas. O futebol ele nos faz ter amizade. O futebol ele é tremendo. Mas eu queria ler um versículo de algo que está acima, né, desse futebol, e a Copa Evangélica fez isso comigo, juntou o útil ao agradável. Lá em Atos 20, 24 fala assim: porém nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contando que complete a minha carreira, o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Algo que supera esse poder do futebol, que é o poder do Evangelho, não esse Evangelho barato aí, né? Às vezes, infelizmente, a gente vê muito aí, mas o Evangelho autêntico de Jesus Cristo, ele supera. Eu, como eu falei, jogava bola, disputei alguns campeonatos municipais, mas eu tinha assim um desejo de evangelizar através disso. Mas a igreja antigamente não dava muito crédito, jogava de domingo, então eu ia para o campeonato com a camisa, sou goleiro, aí camisa, agarra essa vitória, Jesus, em cima de uma pessoa, eu sempre colocava aquela camisa, pude evangelizar, meu pastor me autorizou, mas muitos falavam assim: que nada, você quer jogar bola. E aí de repente eu conheci essa Copa Evangélica, que a gente pode jogar bola e falar desse Evangelho, jogar bola e transformar, porque se o futebol ele é um lazer, ele é um anti-estresse, o Evangelho ele cura a nossa mente, ele, conforme a palavra, ele traz a paz que excede todo entendimento. Eu sou um pouco tímido, quando recebi essa oportunidade,
Porque a palavra de Deus diz que passarão céus e terra, mas a sua palavra não há de passar. Lá em Mateus 24, 35. é bom, hein? E a Bíblia diz também que os tímidos não herdarão o reino do céu. Então, por isso que eu quebrei essa barreira. Sou um tímido, mas eu tenho que estar aqui à frente em público, falando um pouquinho do amor de Deus para vocês. E eu quero falar um pouquinho também sobre a vida de José. Se refletirem sobre a vida de José. José foi um profeta que foi humilhado pelos seus irmãos, foi vendido pelos seus irmãos para o Egito. E José tinha sonhos. Mas José nunca perdeu a fé, sua fé. Foi humilhado, foi vendido, ficou como escravo do Egito, mas ele sempre teve a fé dele, nunca deixou a sua fé desamparar. E na história de José fala sobre que o faraó teve um sonho, ele chamou magos, chamou todos os especialistas, chamou todo mundo e nenhum soube interpretar o seu sonho. E lá atrás, quando José foi vendido por seus irmãos, ficou como escravo, e ele lembrou que Deus era com ele. E contudo, eu venho me lembrando aqui sobre a vida, não só de vocês, como a minha vida foi assim. Eu passei, desde os 15 anos, eu estou aí na vida aí, jogando bola aí, passei por times desconhecidos, Flamengo, Volta Redonda, mas em tudo que eu passei, não tive a oportunidade que eu estou tendo na Copa Evangélica. Em 2 anos de Copa Evangélica, eu fui para o exterior, coisa de 6, 7 anos de vida de profissional aí, eu consegui. E eu só tenho a agradecer a Deus pela sua oportunidade. E eu quero passar para vocês, que vocês venham, toda vez que passar por uma dificuldade, uma barreira, vocês venham lembrar da vida de José. E como eu estava falando, José, ele sempre ficou na dele, mas sempre passou por tanta dificuldade, mas nunca esqueceu o Deus que nós servimos. Que ao 3º dia ele ressuscitou, ele está vivo. E contudo, o faraó teve um sonho, eu vou contar um dos sonhos só que o faraó teve e ninguém soube interpretar. E um soldado chegou para o faraó e falou, e o sonho de faraó é que ele tinha um sonho que tinha 7 vacas gordas, 7 vacas magras, engolindo as 7 gordas. E tinha 7 espigas de milho bonitas, as 7 espigas de milho secas, engolindo as 7 espigas de milho bonitas. E o que dá de entender? E ele, faraó, querendo saber o que seria esse sonho, e chamava mago, chamava especialista, e ninguém resolvia o problema do faraó. E tinha um soldado que falou para faraó, faraó, eu sei um escravo nosso, que está lá na senzala, e esse se chama José, então chama esse homem lá para mim. E ele explicou esse sonho a José, e José, com a fé que ele tinha e com o dom que Deus deu a ele, e Deus provou para os irmãos dele, provou para todos que Deus é Deus. E nesse sonho, faraó explicou a José, e com isso Deus exaltou José e soube explicar, soube entender a visão de José, que eram 7 anos de fartura. Ele é contigo, eu sou contigo, Cristo está contigo. Como foi com José, a palavra de Deus diz que ele é o mesmo no passado, ele é hoje, ele é o mesmo, ele não muda. Como eu estou testemunhando a minha vida, tive 6, 7 anos aí, joguei até time de terceira há pouco tempo, ano passado, e não tive essa oportunidade de vitória, é certo. A palavra de Deus diz que quanto maior a luta, maior a vitória. Então, vocês nunca venham olhar pela barreira. Se Davi fosse olhar o gigante, ele não ia vencer, ele foi pela fé.
E a palavra de Deus diz que aquela pedra foi sem direção. Ele jogou sem direção, mas a direção não foi a direção dele, foi a direção de Deus. Foi justamente num local que fizesse que o gigante fosse derrotado. Uma simples pedra. É assim na vida de cada um. Uma simples pedra, a gente derruba um gigante. É matando um gigante por dia. E eu deixo a palavra para os irmãos e agradeço a oportunidade. E nunca venha esquecer do que Deus tem feito na vida de vocês. Que hoje em dia é difícil. Hoje em dia está difícil. Jesus está voltando. Você vê aí as dificuldades. Você vê aí os sinais. E não desgruda desse Deus, não. Porque a palavra de Deus diz que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Então vocês têm que ser um escolhido do Senhor, não ser um chamado, não ter só um chamado, você tem que ser um escolhido. E eu agradeço a oportunidade, fica com essa palavra aí, e obrigado. Isso tudo por causa dos meus cabelinhos brancos, mas cheio de estilo, viu? Tô igual vocês aí, né? Moicano. Amém, queridos. É um prazer estar aqui falando com vocês nessa manhã. Queria saber de vocês aqui, quantos vieram aqui para ganhar jogo de futebol? Quantos vieram aqui para ganhar uma medalha? Quantos vieram aqui para ganhar um troféu? Não acredito que você vai entrar na Copa Evangélica e não quer ganhar nada disso. Ninguém quer ganhar, ninguém quer levantar o troféu de campeão. Não acredito, Brito. Eu estou assustado, né, cara? Por ninguém vai levantar a mão, pô, não, eu quero ganhar a medalha. Ah, não acredito. Aí, cara, quando eu entro na Copa Evangélica para disputar a competição com a minha equipe na Nova Vida do Alcântara, eu entro para ganhar. E eu tenho certeza que vocês entraram para ganhar. Mas só que vocês estão um pouquinho assustados, né, por tudo que foi falado aqui. Eu entendo. A maneira como você vai ganhar é que importa. É isso que nós estamos tentando mostrar aqui para vocês. Porque muitas das vezes, a gente entra no campeonato, como muitos falaram aqui, o Wellington, o Jonathan, não é todos que já jogam futebol, entram para ganhar a competição somente para ganhar a competição. E não é isso. Não é isso que nós passamos para vocês, não é isso que os missionários passaram para vocês. É um status legal na hora de chegar lá no final, na entrega da premiação, subir no púlpito, receber, né, medalha de campeão, de vice, ou sei lá o que seja, melhor jogador da competição. É muito legal, muito bacana. Mas como é que você chegou até lá? Essa é a nossa grande questão. É tudo que nós falamos, é tudo que nós batemos na tecla. Nós estamos constantemente falando sobre isso, da forma que você vai jogar, na forma que você vai participar da Copa Evangélica. Como foi falado aqui, é algo diferente. Eu, quando também cheguei na Copa Evangélica, eu também pensava, igual a todos vocês, mais uma competição, vamos disputar mais um campeonato, vamos jogar mais um futebol. Mas eu quero dizer que a Copa Evangélica não é para fazer parte dela, não. É porque eu vejo a seriedade, eu vejo como é feita a organização. Então eu quero te dizer que é muito além daquilo que você está pensando. Esse rapaz, ele queria herdar a vida eterna. Aí Jesus lembra ele, né, que ele conhece os mandamentos. Você conhece os mandamentos. Não é verdade? Hoje o mandamento que nós temos, qual é? Amar a Deus em primeiro lugar e ao próximo como a ti mesmo. Não é verdade? Você conhece os mandamentos. Então, por que quando você entra dentro do campo de futebol, você esquece os mandamentos? Por que nós esquecemos os mandamentos? O mandamento é esse. Então é isso que a gente quer estar passando para vocês. Você entra para ganhar sim, mas com qualidade de homem de Deus.
é a grande virtude que você precisa ter. Eu falo sempre, vocês vão me ver direto, porque eu vou estar lá com vocês toda semana, todo sábado eu vou estar lá com vocês. E vocês vão me ver eu falar constantemente, sempre vou estar falando. Quando você sair de casa, eu falo isso sempre, quando você sair de casa para jogar futebol, principalmente na Copa Evangélica, você saia de casa com um objetivo: Senhor, que eu possa entrar naquele campo de futebol, não apenas para jogar bola, mas para ser um referencial, para ser um testemunho, para que o Senhor possa me usar para abençoar vidas. Esse é o foco. Essa é a virtude de como você vai jogar o futebol. Esse rapaz, ele queria herdar a vida eterna. Você quer herdar a vida eterna? Eu quero herdar a vida eterna. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirava do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: Eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e purificada do teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui. Então, em 2007, nós estávamos no Laria, foi quando ele decidiu entrar nesse ministério, obedecer o chamado de Deus. E eu continuei, fui para o Bangu, depois fui para a Berbense, depois fui para a Europa, onde eu cheguei em 3 meses, né? Todo final de ano eu venho para o Brasil, para passar com minha família, até para minha família conhecer o meu filho. O que aconteceu? Como Brito, Deus também tem um chamado na minha vida ministerial, mas com as coisas de Deus relacionadas ao futebol. Mas eu fui empurrando com a barriga esses anos todos, empurrando, até que no ano passado eu falei para o Senhor: bem, eu sei que o Senhor tem esse ministério na minha vida, voltei para o Brasil e não vou retornar mais para a Europa. Sim, um dia para levar a Copa Evangélica lá para a Itália. Você pode ter certeza, quando eu estava ali sentado, nós vamos levar a Copa Evangélica para a Itália. Nós vamos levar. E eu estou congregando agora na Metodista, como ele disse, né? E foi terça-feira, né? Terça-feira, nós conversamos com o pastor, ainda não tem time, tem já mais ou menos umas 10 pessoas, ainda estou montando um time, não tem comissão técnica ainda. Eu estou montando, né? Para fazer para Deus tem que fazer com ordem e decência, tudo direitinho. E eu já estou sabendo que lá na igreja tem um rapaz que jogou no Botafogo, já é um senhor, já vou colocar ele como treinador da equipe. Então Deus já está movendo. E no domingo, quando foi falado lá na igreja, o pessoal ficou muito emocionado. E eu também fiquei muito emocionado aqui, porque eu pude ver que realmente tem um mistério muito grande de Deus. Eu senti a presença de Deus ali sentado e vi que esse projeto é um projeto fantástico. Fantástico. Então, eu também tive o privilégio de passar por alguns países: Espanha, Hungria, Portugal, Alemanha e outros países também, mas só em ver as fotos e o vídeo já deu para sentir. Eu já estava ali sentado doido: eu quero participar logo de um evento desse, como missionário do Senhor relacionado ao futebol. Já pude sentir a unção de Deus só de ver as fotos. Imagina de estar lá, e sei que não tem igual, porque a gente estava fazendo um projeto na Itália também que não chega nem a essa dimensão, mas já era uma coisa grandiosa. Muitos jovens estavam indo para a igreja através de um projeto parecido com esse, até que nós íamos levar, né? Só que eu retornei para o Brasil. Mas em nome de Jesus, nós vamos entrar com muita unção de Deus lá na Europa, na Itália, na Alemanha. Isso vai acontecer, porque eu já quero adiantar diante de todo mundo que tem um irmão lá na Alemanha, que ele já está fazendo esse projeto. Já vou entrar em contato, depois vou sentar com você. Nós vamos entrar em contato para levar lá para a Alemanha, que já tem um irmão fazendo lá. Vamos unir e levar a Copa Evangélica para lá, e de lá vamos partir para a Itália, no tempo de Deus, no tempo certo do Senhor. Eu agradeço a Deus pela oportunidade de estar disputando. Vamos disputar essa 3ª divisão, tá? Agradeço por conhecer cada um de vocês. E é isso. Vamos se firmar com o Senhor e proclamar a palavra do Senhor através da bola. Missionários da bola na Copa Evangélica. Agradeço a oportunidade. Amém.
né, que o ser humano possa precisar. É muito importante, tem atadura, tem gelol, né, tem gases, tem band-aid, né, tudo que um atleta possa precisar numa partida de futebol, né, nessa mala tem. Quem faz o atendimento do primeiro socorro, né, é uma enfermeira. Nós temos uma equipe de enfermeiros que estão sempre postos lá. Beleza, segura aí, fica com a mesa aí. Então providencie os documentos, porque senão não vai entrar em campo. E eu vou falar sobre a foto, né? Também vou falar sobre foto e vou conversar com o Cosme também ali, daqui a pouquinho, sobre foto. Mas antes de falar sobre a foto, eu vou passar aqui a palavra para o João, nosso representante também. Saúde aos irmãos com a paz do Senhor. E você não pode jogar bola, né? Ele vai participar de um culto, cara. Olha o privilégio. De um culto você vai participar. Tá entendendo? Você vai participar de um culto. Porque o meu culto, o teu culto a Deus, ele é diário, ele é constante, ele tem um amanhecer. Nós estamos numa celebração, lembrando os nossos cultos. Então, lá no sábado, no dia 23, a gente vai com o Antônio Carlos, ele vai sair. Vai estar no culto. E glória a Deus pela tua vida. Tá bom? Naturalmente, como eu já falei, a gente vai estar na coordenação da arbitragem. O futebol, ele é feito de contato. Tem faltas. Tem reclamação. O que seria do futebol sem reclamação? Não seria futebol. Além da Copa Evangélica, eu vou dizer para vocês, eu apito em society, né? O Bruno sabe que eu falo para o pessoal, eu só não apito briga de galo porque é ilegal. Mas o árbitro da Federação de Futsal do Rio, o árbitro da Federação de Vôlei do Rio de Janeiro, tá? Então eu estava apitando quarta-feira no society lá no Fluminense, lá no Rio de Janeiro, lá em Niterói. Então um dos coordenadores chegou para mim e falou: João, a partir do quarta-feira passada está proibido palavrão. Isso lá no mundo. Palavrão. Ok. Qualquer palavrão, cartão amarelo. Então no nosso meio, a gente não tem, eu não tenho que recomendar para a arbitragem, para a tua coordenação, que não pode ter palavrões ou agressão verbal ou física no nosso meio. Não pode ter isso. Vai ter sim a tua ponderação, que é a coisa mais natural no futebol. Mas eu quero compartilhar algo que aconteceu comigo. E quando eu escrevi o time, né, na Copa, a minha intenção, e qual é a minha intenção agora? Alguns me conhecem, eu já joguei bola, tá? Quando criança, eu já era até bonzinho, né? E eu jogava num time em que tudo garoto, né? Todo nascido e criado, estudava juntos. E daqui a pouco um dos jogadores abriu uma boca de fumo na casa dele. Ele abriu, ele vem daqui, vem dali, passa para fulano, passa ciclano, e a gente joga a bola junto, vai para todo lugar junto. Chegou uma época em que acabou o jogo, eu estou saindo, aí um rapaz falou: só leva isso aqui para fulano. Eu olhei para ele: cara, não uso drogas. Ah, mas você não é do time? Eu falei: olha, eu jogo nesse time porque eu jogo bola, não é porque eu uso drogas. E desde então eu falei: ó, parou, acabou, futebol, eu estou fora. E o tempo passou e outros times surgiram, né, daquela mesma turma, daquela mesma garotada. E eu olho um time de amigos, um bom time que até hoje joga, e eu voltei a jogar. Eu falei: olha, meu intuito é entrar nesse time para ajudar, porque 100% do time usavam drogas. E os outros falavam: não, para eu jogar nesse time, esse time é bom, eu quero jogar, eu tenho que usar drogas. E eu falei: olha, eu vou jogar nesse time. Eu cheguei para o Dono: eu quero jogar. Aí ele: poxa, vem, cara, que bom que você vai vir jogar com a gente. E o tempo passou e eu falei: olha, o meu objetivo é trazer mais pessoas.
para que os jovens que começam agora, que jogam bola, entender que, olha, eu não preciso usar droga para entrar nesse time, eu preciso apenas jogar bola. Venha Deus a criar, Deus a percussão, ó Pai. Venha ser anunciado, Deus, em todos os jornais, como a Copa Evangélica, onde tem bola de ouro, tem melhor goleiro, mas é o campeonato onde se tem mais vidas salvas em Cristo Jesus. Senhor Deus, com esta diretoria, Pai, muito obrigado, Deus, por essa oportunidade que o Senhor nos concede de aqui estar, Deus, porque sabemos, ó Deus, que é para a honra e glória do Teu santo nome, Deus. E nós queremos Te valorizar, ó Pai. Dar honra, Deus, ao Senhor, Deus, porque toda a honra e toda a glória pertence a Ti. E queremos nos colocar como servos, instrumentos vivos nas Tuas mãos, para evangelizar, para anunciar a Tua obra redentora, Pai. Ó Deus, faz milagres no meio desse povo, Pai. Cura coração, ó Deus. Cura enfermidades, cura vícios, ó Deus. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Mistério, fonte de alegria, em Santa Luzia. Igreja Batista Ebenésia, em Santa Luzia, onde nós estamos. Terceira Igreja Batista, em Bom Retiro, Marambaia. 3, não é isso? Vou falar de cabeça. Metodista, em Icaraí, Niterói. Ministério Iavé Chamar, Laranjal. PIB, Primeira Igreja Batista, em Vila Brasil, Manilha, lá atrás. Nova Vida, do Laranjal. Desse campeonato, Deus. Possa Deus estar respeitando, Deus, cada regra, Deus. Possa Deus estar se colocando, Deus, como aquele, Deus, que quer, ó Pai, participar, Deus, atuar de forma positiva, Deus. Ó Deus, que cada um dos que aqui estão, Deus, possa ser exemplo e testemunho vivo, Deus, para todos aqueles que estarão à minha volta, Pai. Ó Deus, ensina-nos, ó Deus, a andar conforme os Teus passos, os Teus caminhos, ó Deus, para que possamos, ó Deus, a cada dia que se passa, tornar-nos, ó Deus, melhores diante dos Teus olhos. Obrigado, Deus, por cada integrante, Deus. Ó Pai, neste momento especial, eu quero interceder pela vida do Léo. Obrigado, Deus, por causa, Deus, desse presente que o Senhor concedeu ao seu servo, ó Pai. Bom, foi um encontro assim bastante eficaz, onde a gente pôde conhecer várias equipes, algumas igrejas, né? E é um evento assim que tenho certeza que vai marcar a nossa vida, a vida da nossa igreja e todas as igrejas aqui. O que a gente espera desse evento é que seja um evento onde o principal de tudo possa ser almas, que a gente possa ganhar e dar o testemunho daquilo que Deus tem feito na nossa vida e vem fazendo dentro da vida de cada um que participa desse projeto e está dentro do projeto da Copa Evangélica. Pá, achei ótima a instrução que foi passada por vocês aí, grande testemunho dos atletas que já têm participado. E estamos aí lutando, objetivo principal as almas, com certeza, jovens aí para o reino de Deus. Estamos nessa luta aí, com certeza vamos ser vitoriosos em Cristo. Através de muitas pessoas que estavam aqui, muitos atletas não são evangélicos, e eles viram aqui como é importante a participação deles na Copa, como é importante levarmos a palavra do Senhor dentro daquilo que sabemos fazer, que é o futebol. É muito importante a gente começar com um congresso técnico desse, para que a gente delimite, né, ou mostre às equipes como é organizado a competição. Então a Copa Evangélica é isso, é organização. Para que todos os líderes fiquem cientes do que tem que fazer, do que vai ser cobrado deles no momento de inscrição ou até no momento dos jogos. Desenvolver o trabalho, mostrar como vai ser o processo do campeonato. Graça e paz para todos. Tivemos um congresso hoje maravilhoso, onde testemunhamos atletas que participam da Copa Evangélica, que são missionários da bola e têm viajado e vivido a vontade de Deus sobre as suas vidas. Tivemos a oportunidade de louvar a Deus, a ministração da palavra do Senhor, e a expectativa para a terceira divisão do estado do Rio de Janeiro, no Polo de São Gonçalo, não pode ser melhor, né, do que nós estamos esperando.
e temos certeza que Deus vai agir tremendamente sobre as nossas vidas e será um marco nas nossas vidas. Muitas vidas terão um encontro com Deus, porque esse é o objetivo da Copa Evangélica, fazer do futebol uma ferramenta de evangelismo. Que Deus te abençoe e aguarde que muitas surpresas ainda virão.